Olá, sou o Tenente Coronel Couto, da Reserva da Polícia Militar do Estado de Goiás, do podcast 01. E hoje nós vamos falar sobre os 17 anos da criação da Lei Maria da Penha. Comemoramos no último dia 7 de agosto. E para falar dos avanços, das possíveis melhorias, dos procedimentos dessa importante lei, convidamos o delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, titular da DEAN, que é a Delegacia Especializada do Atendimento à Mulher, o doutor Yaci Assini, que vai falar com a gente aqui. E também a escrivã da Polícia Civil do Estado de Goiás, integrante da DEAN, Arlena Muniz. Doutor Yaci, boa tarde, um prazer receber, muito obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes aí do podcast 01. É sempre muito bom e sempre prazeroso poder vir aqui falar. Já é a segunda vez que eu participo aqui desse estúdio e a primeira vez que eu gravo com vocês, do 01. E é muito bom poder vir falar aqui um pouco do trabalho da Polícia Civil, poder falar um pouco sobre a minha experiência como delegado da DEAN, né, que normalmente é uma delegacia que muitos homens não têm o perfil, não gostam de trabalhar com violência doméstica. E aí eu assumi essa incumbência aí, esse dever, desde que a doutora Fernanda saiu para seguir carreira política. E aí não tinha nenhum delegado ali na época com condições de assumir a DEAN. Eu recebi o convite e aqui estou, né? A nova turma de delegados está vindo, então se possivelmente vir alguma mulher, talvez eu saia da titularidade, porque a preferência é que o cargo seja ocupado por mulheres, né? Então, assim, é muito bom a gente poder estar aqui, poder contribuir, poder falar um pouco da Polícia Civil, poder falar da DEAN, poder falar da Maria da Penha, né, que é um exemplo de mulher que sofreu aí uma tentativa de feminicídio do seu ex-marido em 1991, se eu não estiver equivocado, foi 96. E esse sujeito só começou a cumprir a pena em 2002. Então, foram anos de espera. O Brasil precisou ser condenado internacionalmente por uma Corte Internacional de Direitos Humanos para que nós pudéssemos ter aí uma lei que pudesse trazer um pouco mais de segurança para as mulheres. E aí que culminou na Lei Maria da Penha, que é a lei que foi publicada em 2006. Então é isso, Coronel. É um prazer aqui conversar com vocês e a gente está à disposição para esclarecer os pontos, as dúvidas e conversar aí sobre o tema. Que bom. E Arlena Muniz, a escrivã da polícia, trabalha na DEAN. Você está lá por opção ou por força maior? Na DEAN, porque é o ambiente que tem que ter mais mulheres, né? Isso. Não, eu estou na Polícia Civil, né? Boa tarde, primeiramente, desde 2010, fevereiro de 2010. Já passei por vários grupos, né? Grupo de drogas, Primeira DP, Flores, Alto Paraíso. E, em 2014, eu recebi o convite do Dr. Joaquim para ir trabalhar na DEAN. Na época, quem estava à frente era a doutora Fernanda. E, de lá para cá, já vai fazer 9 anos que eu estou lá. E, na verdade, a Polícia Civil, para mim, em qualquer lugar, é sempre uma honra trabalhar, porque é um trabalho que eu gosto muito mesmo. E trabalhar na Delegacia da Mulher, mais ainda, porque a gente trabalha com famílias, né? São mulheres que procuram a gente e atrás delas sempre é uma família. E vai no desespero como se fosse a última solução, né? Isso. Então, assim, já há quase 10 anos na DEAN, é um trabalho gratificante ver que famílias são restauradas através da Delegacia da Mulher. É um trabalho assim, bem prazeroso, no sentido da gente poder ajudar várias famílias. Tá certo. Doutor Yaci, o senhor começou aí a falar o senhor substituiu uma delegada que estava na DEAN. De início, até a gente imaginou, falou, mas um delegado para atender uma mulher, será que ela vai ter essa liberdade, né? Ela vai ter essa confiança de falar dos problemas, do tipo de violência que ela está sofrendo. E, ao longo dos anos, a gente percebeu que o senhor entusiasmou
pela função lá da DEAN e se destacou pelo número de inquéritos. Nós temos acompanhado a estatística das resoluções dos inquéritos, das medidas protetivas de urgência que são requisitadas pelo delegado, pela DEAN. No início, o senhor teve esse receio de não ter essa liberdade da vítima ao procurar para narrar tudo aquilo que ela estava sofrendo, ou o senhor teve que quebrar paradigmas e, ao longo do tempo, o senhor foi aperfeiçoando para buscar aquele laço de confiança entre a autoridade policial e a vítima? Então, Couto, eu acho o seguinte, essa pergunta sua é muito interessante, porque normalmente o homem ele não tem o tato, não consegue, é muito difícil você entender pelo fato de você não ser mulher, não tem como a gente quantificar a dor, né, de uma mulher no momento que ela está ali registrando uma ocorrência. E assim, a mulher, quando ela procura a delegacia, é porque ela já procurou todos os outros meios e não conseguiu resolver o problema dela. Se ela chegou na delegacia, é porque já não existe mais diálogo em casa. Então, ali é realmente a última chance dela, né? E o que acontece? Normalmente, as mulheres, quando elas vão para a delegacia da mulher, elas são atendidas prioritariamente por mulheres. Então, assim, Então, a primeira abordagem ali passa pelas policiais. Passa pelas policiais. Tá. E aí, o que acontece? Se elas... Para criar aquele vínculo. Para criar o vínculo. De confiança. E outra coisa, até porque o que acontece? O homem, muitas vezes, ele não sabe abordar, conversar sobre as questões relativas à violência doméstica, as questões relativas à violência sexual, né? Então, por exemplo, Couto, até eu vou deixar uma pergunta aí. A mulher, no seu ponto de vista, ela é mais ela, para ser vítima de violência sexual, por exemplo, ela, no seu ponto de vista, tem bairros que ela está mais sujeita à violência sexual? Ela está mais vulnerável ou não? Tem roupas que ela está mais sujeita a uma violência sexual ou não? O que você acha dessa pergunta? Olha, eu acho que tudo é uma questão de cultura, né? Não dá ainda para generalizar se é em virtude da classe onde ela reside ou das vestes. Por quê? Porque nós sabemos que a maioria dos homens que praticam a violência doméstica, ele ainda tem aquele método patriarcal, autoritário, de que ele domina a mulher, que a mulher é objeto de domínio dele. E aí é uma questão de cultura que eu acho que nós temos que desmistificar com... Tá, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte. Acho que Você não. acha que a roupa influencia acho que não. o local que ela está, o bairro que ela se encontra, influencia em uma violência sexual? Acredito que não. Porque hoje nós temos o Distrito Federal, que é a capital do Brasil, que tem o maior índice de feminicídio. Então, é justamente isso. Porque muitas vezes a gente que não tem o conhecimento da causa feminista, a gente pensa que uma roupa vai interferir se ela tá de top, se ela tá de short curto, ou tá de saia, ou se ela tá num bairro mais rico, ou se ela tá num bairro mais pobre. E a verdade é que a mulher é vulnerável em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se ela está na igreja, ela pode ser vítima de violência sexual. Se ela está na escola, ela pode ser vítima de violência sexual. Se ela está na rua, ela pode ser vítima de violência... Se ela estiver num bairro nobre. Se ela estiver num bairro nobre, ela pode ser vítima de violência sexual. Se ela estiver toda coberta, da cabeça aos pés, ela pode ser vítima de um estupro. Então, assim, o homem, muitas vezes, então, ele não tem justamente essa ótica de olhar para a mulher... sabendo que ela é vulnerável em qualquer lugar, em qualquer situação. Não existe lugar, não existe roupa. Então, é importante que o homem, quando ele assuma uma delegacia da mulher, ele justamente passe a estudar sobre o tema, sobre feminismo, sobre essas causas de violências sexuais, sobre causas de violência doméstica, porque muitas vezes ele fica preso
preso a conceitos machistas e aí acaba trazendo prejuízo no sentido da proteção à mulher. Agora, se o homem ele tem uma mente mais aberta, se ele consegue identificar ali o que está acontecendo, eu não vejo que isso possa trazer prejuízo para a proteção da mulher. Isso mesmo. Arlena Muniz, escrivã da Polícia Civil. Nós comemoramos no último dia 7 agora de agosto, 17 anos da criação da Lei Maria da Penha. E você está praticamente todos os dias na DEAN. Você acha que houve um avanço nesses últimos 17 anos para encorajar a mulher a procurar a delegacia, a denunciar, a não ficar calada? Ou ainda falta muito mecanismo para incentivar as mulheres vítimas de violência doméstica a procurar seus direitos? Eu vou reduzir a cidade de Formosa, né, que é onde a gente atua e a gente tem um maior domínio sobre o assunto. No caso de Formosa, houve um encorajamento por algumas situações. Uma delas é a localização da delegacia, né, por estar no centro da cidade. Então já foi estratégico. Exatamente. Foi pensado, já está lá desde dezembro de 2014, então foi bem pensado na gestão do Dr. Joaquim na época. Colocar a delegacia no centro da cidade já ajudou bastante para que as mulheres tivessem um acesso melhor. E também toda a divulgação dos direitos dessas mulheres, né? Que muitas não sabiam nem o que seria uma medida, como que era pedir uma medida protetiva. Então, essa parte da imprensa, de todas as emissoras, estarem sempre divulgando como é fácil, não é difícil, como funciona a garantia desse direito que a Lei da Mulher, né, que a Lei Maria da Penha veio trazer, isso tudo contribuiu para que as mulheres realmente se encorajassem mais e buscassem os seus direitos que estão aí chancelados desde a Lei Maria da Penha, né, de forma específica. Então, a Delegacia da Mulher de Formosa hoje é um sucesso no que tange à proteção da mulher. A mulher vítima da violência sexual, a mulher vítima da violência doméstica, a criança, a idosa, porque lá a gente atende mulheres vítimas de violência sexual e doméstica desde a criança, de 0 meses até a idade adulta e idosa, né? Então, todas essas mulheres estão amparadas lá porque a gente oferece o melhor atendimento, um atendimento mais humanizado possível para todas essas vítimas. E isso é um ganho para Formosa. Sem dúvida. Delegado Iassi, 2 anos e meio na titularidade da DEAN, praticamente 2 anos e meio. O senhor acha que o crime de violência doméstica na cidade de Formosa aumentou ou aumentou o número de mulheres que criaram coragem para denunciar nesses últimos 2 anos e meio? Qual é a avaliação do senhor quando o senhor iniciou na DEAN há 2 anos e meio atrás, 2020, para os dias de hoje? Então, coronel, eu penso que com as redes sociais, com as informações hoje, que são muito mais ágeis, né? Assim, hoje a gente tem a informação na palma da nossa mão e com a velocidade das medidas protetivas, o deferimento, a busca da justiça, eu penso que com essas informações, com esse conhecimento que chegou na palma da mão dessas mulheres, elas estão procurando mais a delegacia. Porque seria hipocrisia minha falar que 10 anos atrás não tinha violência doméstica. Claro. Entendeu? Que 10 anos atrás não tinha estupro. E, assim, não é raro, Couto, assim, casos de estupro na delegacia que a vítima não quer ir lá, não quer prestar depoimento, que a gente tem que ficar insistindo para ela vir. Olha, se você não vir aqui, não colocar no papel, esse cara aí, ele vai continuar cometendo crime de estupro. Ele já tem vários estupros aí em várias cidades com várias vítimas diferentes. Se você não vier aqui, não colaborar, esse cara vai ficar solto. E a mulher não vem, Couto. E a mulher não vem. Então, é difícil, entendeu? Que a mulher crie coragem para vir à delegacia. Então, eu penso que os crimes continuam acontecendo. É lógico que
agora que a gente está presente, agora que a gente faz mais prisões, agora que a gente faz mais operações, isso inibe a prática delitiva, por óbvio, mas o fato da mulher ter esse receio durante muitos anos fez com que esses números ficassem baixos. E agora ela tem procurado mais a delegacia. É essa avaliação que eu faço. Não sei se a Arlena concorda comigo. Arlena, você que está há mais tempo na DEAN, se quiser dar sua contribuição aí. Claro. E eu percebi também que a ajuda do município, né, enquanto poder público também, no sentido da primeira-dama, o fortalecimento da rede de proteção, né, que a gente tem uma rede de proteção do município que ampara a DEAN na falta de uma psicóloga, na falta de um atendimento psiquiátrico. Então, isso também favoreceu para que uma vítima seja, né, ampla... Ela tem um suporte. Exatamente. Né? Ela conseguindo esse suporte, ela fala para a sua vizinha, que também está passando pelo mesmo problema. Ela fala assim, eu fui lá na DEAN, busquei o atendimento, consegui um atendimento psicológico para minha filha, que foi vítima de violência sexual, consegui um atendimento, uma mudança, uma transferência de escola, porque às vezes a vítima estava com medo de passar na porta do acusado, enfim. Então, assim, a ajuda do município nos últimos anos em fortalecer a rede de proteção trouxe um amparo maior para essas vítimas. E a vítima que tem o respaldo da delegacia, ela conta para a avó, para a vizinha, para a família. Para aquela outra vítima. Que vão se encorajando e vão se unindo para que os direitos de cada uma sejam atendidos. Então, essa parte aí da violência sexual, o município, o IML, tem uma sala específica lá. Então, assim, todo o poder público, somando as forças que vem nesses últimos 3 anos aí, fortalecendo cada vez mais, favoreceu para que as vítimas fossem a DEAN. É importante... Tem uma proteção à vítima naqueles primeiros dias após a denúncia, tem uma assistência social, tem uma casa de abrigo para essa vítima aqui em Formosa? Tem sim. A vítima chega na DEAN, se ela quer a medida protetiva, que é uma proteção dada pela lei, né, que a lei oferece, em até 72 horas o juiz autoriza, mas nesse prazo entre o juiz autorizar, decidir ou não, ela pode ficar na Casa das Hortênsias, que é uma casa oferecida pela prefeitura para abrigar essa vítima que não tem coragem de voltar para casa. Então, assim, esse amparo do município para fortalecer a vítima, né, emocionalmente e abrigar ajuda muito. Mas normalmente o juiz defere muito rápido. Muito rápido. É isso que eu ia falar. No máximo em 24 horas. 24 horas você saindo. Porque a gente lembra horas. que logo que saiu há 17 anos atrás, ao longo desses 17 anos, a gente percebeu assim, uma certa lentidão do judiciário em expedir a medida protetiva. E com a evolução da lei, o encorajamento das mulheres, o judiciário foi se tornando mais ágil, mais célere nas medidas protetivas, para que pudesse buscar a garantia e a proteção à vítima de violência doméstica. Então, hoje, é em torno de 24 horas, a pessoa procurou a DEAN, porque sabe que só vai sair a medida protetiva após procurar a delegacia, não é isso? Na realidade, se eu não estiver equivocado, existe até determinação do CNJ para que sejam deferidas as medidas protetivas imediatamente. Então, para que o juiz até mesmo... O plantonista ou até o mesmo o titular da vara. Então, até mesmo para o juiz não ter que responder nenhum procedimento dentro do CNJ, a velocidade é muito rápida no deferimento dessas medidas protetivas. Então, e normalmente, quando a mulher pede o afastamento do lar, ele é concedido. E um detalhe também, nas comarcas onde não há juiz, o delegado pode também deferir as medidas protetivas. Bacana. Então, é muito rápido e se ela pede o afastamento do lar, normalmente o juiz concede e aí ela pode pedir o auxílio policial, está previsto na Lei Maria da Penha também, o auxílio policial para o cumprimento das medidas protetivas. E na hipótese do deferimento de o juiz dar as medidas protetivas, se esse sujeito, já aconteceu várias vezes, se esse sujeito não sair do imóvel ou não estiver cumprindo as medidas protetivas, ela pode procurar o auxílio policial, liga no 190, ou então mesmo... Não precisa procurar mais a justiça, pode ser o próprio...
pode ligar direto no 190 ou procurar a DEAN, que a gente faz valer as medidas protetivas, até mesmo se for o caso, prendendo em flagrante aquele sujeito que está descumprindo, que é um crime, né? É um crime. Um crime a mais, né? Que ele vai responder, né? Um crime a mais. Além do crime que ele já cometeu, da violência doméstica, ele está cometendo um crime que é o descumprimento da medida protetiva, que é um crime que está previsto lá no artigo 24A da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E é interessante, só fazendo uma observação, Couto, que há precedentes judiciais no sentido de que o crime de descumprimento de medida protetiva é um crime contra a administração da justiça, é um crime contra o Poder Judiciário. Isso. Então, assim, mesmo que a vítima procure o sujeito por conta própria, e mesmo que ela esteja com o sujeito por conta própria, esse está incorrendo no crime da mesma forma. Está incorrendo no crime e ele pode ser preso em flagrante. Na prática, a gente não tem visto isso muito sendo aplicado. Inclusive, tem decisões do STJ em sentido contrário desse posicionamento. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que pediu medida protetiva. Se a pessoa está descumprindo, ela não tá, a vítima não é mais a mulher, a vítima é o Estado. E se o delegado entender por bem, mesmo que aquela mulher esteja com ele por conta própria... Aceitou. Se o delegado entender que naquela situação o melhor para a mulher é manter o cara preso em flagrante, ele pode fazer o flagrante, que existe posicionamento judicial nesse sentido e ele está dentro da legalidade. O que a gente percebe que nos dias de hoje, Arlena, é que principalmente aqui em Formosa, há muito descumprimento de medida protetiva por parte do infrator, do agressor. A gente sempre tem divulgado aqui que aproximou da casa, invadiu a casa. Esse número é relevante ou ainda é pequeno por falta de conhecimento ou por falta de divulgação das medidas? Eu acho assim que às vezes o descumprimento é dado uma maior ênfase, mas ele não é grande, não é um número grande, até porque a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que é a Polícia Militar, que nos auxilia lá na DEAN com os casos mais graves, que é efetivo esse trabalho da Patrulha Maria da Penha. Então, assim, às vezes a ênfase é maior, por quê? Porque é um crime normalmente insistente, né? Por insistência. Mas o número não é grande, a gente tem uma média de 1 por semana, então, assim, são pedidas, em média, 40 medidas protetivas por mês. E um descumprimento ou 2 por semana. Vai ter semana que vai ter um pouco mais, mas isso aí a princípio seria baixo. Até porque tem casos de descumprimento de medida que o autor nem sequer foi notificado de que ele deveria cumprir a medida. Não tomou conhecimento. Ele não tomou conhecimento, então não é um descumprimento, né? Porque a partir da hora que ele realmente toma ciência do judiciário, que o oficial de justiça o procura e o intima, a gente observa a eficácia, sim, na medida protetiva. E a gente observa também que o judiciário vem aplicando o grupo, vem direcionando esse acusado para um grupo reflexivo. O que é esse grupo reflexivo? Encaminhar os acusados para que eles participem de grupos e trabalhem essa... Ressocializá-lo? Exatamente, né? Trabalhar o acusado para que ele também não seja uma vítima, né? Então, o grupo reflexivo, que hoje é ativo, que é um grupo oferecido pelo Poder Judiciário, ele ajudou bastante esse número aí não ser tão grande. E eu tenho percebido, doutor Iassi e Arlena, o envolvimento do Estado, não deixar só para a polícia. Semana passada, Governo de Goiás, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral, Defensoria Pública, criaram um amparo e um programa social com o governo Goiás por Elas. As mulheres que são violência doméstica receberem uma quantia de R$300 mensais pelo período de 1 ano, enquanto elas estiverem na custódia do Estado, na proteção do Estado. Eu acho que isso não é só o valor, que eu acho que ainda é muito pequeno, mas é o envolvimento do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, né, da Todo Justiça, mundo junto. do Governo de Goiás, como você mencionou aqui, que tem a parceria com o município. Eu acho que quando a gente vai envolvendo a sociedade toda, vai envolvendo o Estado legitimamente
com o único propósito de proteger, eu acho que as coisas funcionam mais rápido. Doutor Iassi, uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica, ela procura a delegacia. De imediato vai ouvir toda a narrativa, se for o caso, pedir a medida protetiva. E nesse percurso, se ela pode desistir da ação? Depende Porque isso é uma dúvida no decorrer do processo, do inquérito. Ela resolve voltar, reatar o relacionamento com o marido. Eu estou dizendo que a gente recebe essa pergunta sempre aqui. Ela, por conta própria, imagina que está tudo bem, que voltou com o marido, ou ela tem que procurar a DEA? Então, depende do crime, se ele é um crime de ação penal pública incondicionada ou se ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação, né? Então, há alguns ou de ação penal privada. Alguns crimes, como, por exemplo, o crime de ameaça, o crime de injúria, eles são crimes que admitem... a palavra da vítima ainda é suficiente, né? Ela pode desistir. Então, ela pode procurar a delegacia ou pode procurar o judiciário e falar que não tem interesse mais naquela situação. Não dá prosseguimento mais naquela investigação, naquela ação penal. E aí, em outras palavras, aquela ação penal ela morre, né? Ou seja, ela é arquivada. Eu falo morre porque às vezes a pessoa leiga, né? Não sabe o que é arquivamento, né? Agora, há crimes... A violência doméstica especificamente. Então, a violência doméstica ela pode ser de várias formas, né? Pode ser uma violência psicológica, patrimonial. Pode ser uma violência física. Pode ser uma violência... Então, se for violência física, lesão corporal, aí é incondicionada. A palavra da vítima ela pode reatar o relacionamento que o inquérito vai dar continuidade da mesma forma e o cara vai ser condenado se tiver provas e acabou. Não tem como ela retirar essa ação penal. Violência psicológica também é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, a palavra da vítima também é irrelevante. Então, a gente tem que fazer uma análise para ver de qual crime nós estamos tratando. Se for um crime que admite a retratação, ok, ela pode tirar. Que são os crimes mais contra a honra, e aí dá para retirar. Agora, via de regra, não dá para retirar. Hoje... dá para avaliar que o tempo é mais célere para a conclusão de um inquérito e encaminhar para o judiciário? Assim, é um trabalho redobrado, um trabalho que precisa de uma equipe. Quanto mais solucionar aquele inquérito e encaminhar para a justiça, é prioridade da DEAN hoje esse objetivo da conclusão? Assim, a gente trabalha muito com números, né? Então, quanto mais inquéritos enviar, melhor. Desses inquéritos que o senhor, nesses 2 anos e meio, o senhor tem, claro, um conhecimento já de quantos já foram condenados? Não números exatos, mas um percentual daqueles que foram condenados, que estão cumprindo pena. A Arlena pode falar melhor por mim aí, porque ela trabalha com as estatísticas, 2 anos e meio, né? Mas eu acredito que pelo menos uns 1.200 a 1.500 inquéritos a gente já deve ter remetido nesses 2 anos e meio, não já, Arlena? Já. Só no mês de março desse ano a gente remeteu 100, né? Só no mês de março? 100 inquéritos? 100 inquéritos. Então, assim, a prioridade sempre é concluir no tempo mínimo. Atualmente lá, né, que eu trabalho no cartório mesmo, nós temos ali em torno de 15 procedimentos de autores que ainda não foram localizados durante 2022. O restante é todo durante 2023, ou seja, nós não temos passivos de anos anteriores, 21, 20, enfim. A DEAN é uma delegacia que trabalha com passivo mínimo mesmo. Essa demanda reprimida aí se deve à pandemia, muita gente mudou da cidade, está morando na roça, às vezes a gente não conclui por não localizar uma das partes, mas não por falta de prioridade, entendeu? Então, assim, a DEAN é uma delegacia que trabalha com o passivo do ano. Praticamente, a gente não deixa um inquérito ali passar do ano. Ano pro outro. Não, porque a gente entende que é uma violência que tem que ser tratada da forma que ela é, né? Urgente. Rapidez, né? Exatamente. Hein, Arlena? E hoje, a DEAN em Formosa, subordinada à 11ª Delegacia Regional,
né, de todas as cidades aqui, como Formosa, São João da Aliança, Planaltina, Alto Paraíso, Flores, Vila Boa, Cabeceira, que abrange a 11ª. Uma vítima dessas cidades que não tem a DEAN, ela pode procurar a DEAN aqui em Formosa, por exemplo, Planaltina de Goiás tem, São João da Aliança não tem DEAN, Alto Paraíso não tem DEAN, Flores não tem DEAN, Cabeceiras não tem DEAN. Uma vítima daquela cidade, ela pode vir até a DEAN de Formosa e formular sua denúncia, se caso ela está sofrendo um tipo de violência? Isso, ela pode vir, mas a orientação melhor e mais fácil é para que ela procure a delegacia mais próxima. A delegacia local. Isso, porque o sistema é todo informatizado, então, se é feito o registro em Jataí, por exemplo, os policiais de lá já mandam, concluiu, já mandam automático para a gente, só... a gente... Todo o sistema integrado. Exatamente. Então, assim, se ela se sente... Ela foi vítima em Formosa, fugiu para Rio Verde por medo, ela procura a delegacia de Rio Verde, que automaticamente já volta para a gente por conta da informatização do sistema. Agora, se ela sentir a vontade de vir na delegacia da mulher de Formosa, ela tem total liberdade para isso. Só que a DEAN só apura os fatos ocorridos no município de Formosa, né? Então, a vítima sofreu uma violência em Formosa, mudou para Rio Verde registra, manda para cá, vai ser apurado aqui. Agora, a vítima sofreu uma violência em Rio Verde. E veio para Formosa. Nós faremos o registro, mas será enviado para Rio Verde. Por quê? A delegacia apura os fatos do local do fato, né? E Formosa, a DEAN de Formosa, atende o município de Formosa e a zona rural de Formosa. Não atende, a apuração ela não é feita por falta de atribuição do delegado, né, competente, para atender as outras cidades. Mas o registro a gente faz lá, o atendimento todos os dias, de segunda a sexta, sem nenhum empecilho. Arlena, já teve algum caso que você, como mulher, escrivã da Polícia Civil, mãe, dona de casa, que te comoveu de algum fato que uma mulher procurou a delegacia, que você tem aquela narrativa daquilo que aconteceu e que marcou aquele fato para você? Assim, os crimes sexuais normalmente são os que chocam mais a equipe inteira, né? Toda a equipe. Mas, assim, um fato recente, que agora no dia 9 de agosto fez 1 ano que a gente efetuou a prisão dos acusados, foi do caso que ocorreu na tentativa de feminicídio lá no Bezerra, né? Que é a área nossa. O distrito Bezerra é atendido pela Delegacia da Mulher de Formosa. E essa vítima ela já vinha fugindo de outras cidades do estado e do DF por conta de estar com medo de ser vítima efetiva do feminicídio. Por quê? Perseguição. Exatamente. Ele já havia dito que a mataria se ela não ficasse com ele. Ela tem uma filhinha com ele e em relatos de testemunhas de que ela perdeu a guarda da filha porque, no entendimento do juiz, ela não teria... da justiça, né? Não é nem do juiz, do entendimento da legislação da criança, de que ela não teria amparo para cuidar da criança, já que ela estava mudando muito de casa. Então, assim, a gente não sabe até que ponto a justiça tinha totalmente notícia de que a vítima estava sofrendo essa violência, mas, assim, a família estava chocada por isso e a gente resolveu, com todo afinco, né, buscar a solução mais próxima de confortar essa mãe de ter a filha de volta, já que a guarda teria sido passada para o genitor. Enfim, aí a gente investigou, correu atrás de todas as provas, né, e conseguiu. O delegado Iás representou pela prisão dos acusados, que foram 3 na época, e estão presos até hoje, aguardando o julgamento. E essa vítima conseguiu... Vão para a júri, né? Vão à júri popular, que foi o crime doloso contra a vida, e essa vítima conseguiu ter a guarda da filha novamente. Então, isso para a gente foi uma vitória, porque a mãe, né, que a princípio não conseguia ver a filha porque estava com o acusado que havia ganhado a guarda temporária da filha. A gente tem visto muito isso, né? Esse caso é bem interessante, coronel, porque um dos autores, inclusive o mandante, né, era policial. Era policial. E ele planejou o crime, entendeu? Essa vítima tinha inúmeras medidas protetivas no Distrito Federal, ela morava no DF com ele, e ele planejou o crime, inclusive com um álibi, que no dia do fato, eles têm filmagens dele entrando dentro de casa.
Então, todo mundo já suspeitava que nessa tentativa de feminicídio, nesses disparos de arma de fogo que ela sofreu no Bezerra, todo mundo já suspeitava que tinha a mão dele. E ele foi, inclusive, preso no Distrito Federal horas depois desse episódio da tentativa de feminicídio. E quando ele chegou na delegacia, ele falou: não, eu estava em casa. Vocês podem olhar as filmagens que eu estava em casa. E aí os canas lá de Taguatinga foram no endereço, pegaram a filmagem e realmente ele estava em casa na hora do crime. E aí o delegado não fez o flagrante dele. Então, na mente dele, ele tinha cometido o crime perfeito, né? E inclusive o nome da operação foi essa mesmo, Crime Perfeito. Crime perfeito. E nós conseguimos chegar à autoria dele. A gente depois nós analisamos diversas câmeras, nós analisamos placas, testemunhas, etc e tal, e a gente descobriu que ele tinha locado um carro, e tinha passado para 2 pessoas próximas a ele cometerem um crime. E aí a gente conseguiu chegar na locadora, a gente viu lá no contrato de locação ele mesmo alocando o veículo, o contrato estava no nome dele, tinha GPS no carro da Localiza. Então a gente conseguiu fazer todo o percurso de onde ele pegou o carro, e a gente conseguiu chegar nos outros partícipes, né? Porque o carro ficou parado em determinados locais, etc e tal. E aí foi assim uma operação bem bacana, nós até conseguimos lograda de êxito, né, nas diligências. Exatamente. Então ela conseguimos pedir interceptação telefônica, conseguimos inúmeros elementos informativos que chegariam na autoria desses sujeitos. E aí essa vítima ela tinha várias medidas protetivas contra esse cara, e aí a gente conseguiu prender, ele está preso até hoje, e ela assim nos agradece porque a família, né? A família, o pai. Porque eles imaginavam assim, poxa, que a justiça jamais seria feita numa situação dessa, né? Porque eles ficaram muitos anos no Distrito Federal, ela registrou inúmeras ocorrências contra ele e, infelizmente, ele não chegou a ser preso por esses fatos, né? E aí a gente conseguiu juntar todos esses crimes e colocamos aí na conta dele. E ele tá preso até hoje, esse policial. Porque, às vezes, a família fica ali, nossa, mas ele não vai ser preso, minha filha está correndo risco, foi quase morta, ela foi encaminhada para o hospital de Formosa. Mas é porque a polícia tem que fazer o caminho inverso, né? E todo o caminho inverso tem que ser bem feito para que ele fique preso. E aí foi no dia 9 de agosto do ano passado, a gente efetuou a prisão dele em Valparaíso, e eles estão presos até hoje, vão à júri e, com certeza, vão ser condenados pelo que fizeram. Falou do feminicídio, né? Da tentativa de feminicídio. Formosa hoje, o índice de feminicídio, tentativa de feminicídio, eu acho que não é tão alto. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de Formosa e desse fato que nós estamos vivenciando aquele feminicídio em Brasília, onde uma agente da Polícia Civil que trabalha na DEAN foi assassinada brutalmente pelo ex-companheiro, porque já estava separado, já estava buscando as medidas protetivas, a própria policial foi vítima. Isso comoveu todos nós, né? A Valdéria, a agente da Polícia Civil, que foi aí, de acordo com os peritos, de 50 a 64 facadas. E nós temos um índice, pelo menos eu tenho acompanhado, alarmante de feminicídio no Distrito Federal. Formosa está longe disso? Então, a parte de homicídios e feminicídios não é competência da DEAN, né? Os feminicídios não? São investigações do grupo de homicídios. Mas, assim, primeiramente eu queria deixar meus sentimentos para a família dessa policial. Realmente foi uma morte muito trágica. 64 facadas, uma brutalidade gigantesca, né? E é muito triste porque, assim, era justamente uma pessoa que morreu e combatia justamente o crime contra a violência doméstica, né? E isso na linha de frente, né? Isso assim é assim um tapa na nossa cara, né? Assim, que a gente se sente muito impotente, né? Como que pode uma policial da Delegacia da Mulher? Mas isso nos faz assim, Couto, eu penso que a gente tem que refletir com relação a isso aí, sabe? Porque o que acontece? Aquilo que a gente conversou no início do podcast. A mulher, ela está vulnerável onde? Né? Então,
onde que eu quero chegar? Ou seja, uma mulher que tinha porte de arma, ou seja, resolveu o problema? Não resolveu. Tinha porte de arma. Tinha uma certa proteção do Estado, Tinha proteção do Estado. Era policial. Trabalhava na DEAN, ou seja, conhecia melhor do que ninguém os seus direitos. Os direitos. E foi vítima de uma violência doméstica. Então, assim, isso é muito grave. Muito grave. A gente tem que realmente refletir e repensar o que pode ser feito aí no amparo desse tipo de situação. Porque se uma mulher, nessas condições, foi vítima de violência doméstica, foi vítima de um feminicídio, o que dirá as outras mulheres? Então, o senhor acha que tem que ter avanço na legislação ou a legislação não precisa sofrer mudanças? Avanço na legislação é sempre bem-vindo, né? Agora, o que acontece? Eu penso que o problema, no meu ponto de vista, não é na legislação. O problema é no ser humano, né? Então, assim, é justamente isso. Educação, escola, grupo uma reflexivo, geração. Grupo reflexivo. É o homem que tem que entender que a mulher ela é dona da vida dela. É o homem que tem que entender que ela não faz propriedade, que ela não é propriedade dele. É o homem que precisa entender que a mulher ela tem que viver a vida dela, né? Terminou, bola pra frente. Tem quantas mulheres aí disponíveis para você poder se envolver? Por que você vai ficar preso a essa mulher se ela não te quer mais, né? Então, segue, né? Segue a vida. Arlena, uma pergunta para a gente já finalizar nosso podcast aqui. Estou sendo vítima de violência doméstica. O que fazer? Procurar a DEAN? A DEAN, o atendimento é 24 horas ou qual o horário de funcionamento da DEAN? Então, a DEAN seria, né, a primeira porta ali de auxílio a essa vítima. E a gente está disponível de segunda a sexta, das 7 às 19, né, para atendimento ao público, ocorrência, informações. E aos finais de semana e à noite na central de flagrantes, que funciona 24 horas. Então, ela não vai ficar desassistida? Não, a gente não tenta, né? Final de semana, por exemplo, procurando a delegacia, o procedimento vai ser adotado da mesma forma. Isso, todas as ocorrências que são realizadas lá, os atendimentos na central de flagrantes, eles são encaminhados para a DEAN no dia útil seguinte, para que seja dada continuidade às investigações. E o atendimento sendo realizado pela DEAN, mas se observando que não é caso de inquérito policial, a gente encaminha essa vítima para um atendimento psicológico, para uma procuradoria do município, para um atendimento da Defensoria Pública, para que ela consiga o seu objetivo, que é buscar ali uma pensão alimentícia para o filho, ou então uma separação para a divisão de bens, porque o que motiva muitos desentendimentos dentro de casa é também a parte patrimonial, né? A separação, a divisão, a partilha de bens. E talvez seja um dos medos da vítima procurar a justiça, medo de perder, né? Ficar desamparada. Isso, de não ter onde morar. Então, assim, num primeiro momento ela pode ficar abrigada na Casa das Hortênsias, oferecida pelo município, até ela conseguir um local seguro para que ela continue sua vida. E, assim, o que eu acho mais importante mesmo é que as mães observem que esse primeiro passo pode mudar famílias, porque a partir da hora que o filho dela não participa daquele ciclo de violência, o filho dela não será o próximo acusado, né? A partir da hora que ele não vê aquilo como normal, a família que ele formar no futuro também não vai participar daquele ciclo de violência, porque a criança costuma repetir os atos que ela vê na infância. Então, fica marcado no seu psicológico e ela vai reproduzir aquilo ali quando se envolver num primeiro relacionamento. Então, eu acho que tem que ter mais implementação de mais políticas de educação, de saúde, assistência social, que possam favorecer a construção de uma cultura de não violência no relacionamento afetivo, né, o respeito aos direitos humanos e das mulheres, porque aí vem essa geração da escola, né, que já vai aprendendo ali que mulher não é objeto, que esse modelo patriarcal de achar que é o dono da mulher, isso já acabou. Exatamente. Então, assim, os acusados de hoje, eles vivenciaram de alguma forma a violência e acharam aquilo normal. Se eles acharam normal, eles vão reproduzir. No primeiro relacionamento que a vítima ou o acusado tiver,
A mulher que viu a mãe aceitando a violência, ela vai aceitar a violência do próximo do companheiro. E o acusado que viu o pai violentando a mãe vai fazer com a namorada, assim como ele achou que o pai, que era o exemplo de homem dele, agia daquela forma, ele vai agir igual. Então, assim, a gente tem que observar dentro de casa, todas as pessoas que estão nos ouvindo, observar como as famílias estão se relacionando dentro de casa. Porque é a partir desse relacionamento que as próximas famílias vão se relacionar. Adotar novos comportamentos, né? Exatamente. Doutor Iácio, para a gente finalizar aqui, qual é a mensagem que o senhor tem para repassar para essas possíveis vítimas de violência doméstica que estão caladas, estão com medo, estão reclusas e que estão nos assistindo pelo nosso podcast 01 e nesses 17 anos da criação da Lei Maria da Penha? Coronel, é muito bom aqui poder encerrar esse podcast aí com Vossa Excelência. O recado que eu tenho para dar é que você, mulher que está sofrendo algum tipo de violência doméstica, venha nos fazer uma visita, venha conversar conosco, a gente vai te atender com o maior prazer do mundo. Você não precisa registrar a ocorrência, às vezes você quer ir lá bater um papo, conversar, até mesmo para poder criar uma coragem. Então, vai ser muito bem-vinda, vai ser muito bem acolhida. É importante lembrar que a medida protetiva ela independe da prática delitiva. Às vezes a mulher quer pedir uma medida protetiva sem ter sofrido nenhum tipo de crime. Então, é direito dela. Se ela quiser procurar a delegacia, a gente pode. Uma medida cautelar, mais ou menos. Uma medida cautelar, nesse sentido. A medida protetiva é uma medida cautelar. E assim, só para finalizar, Couto, o que é interessante é que quando a gente fala sobre mulheres e violência doméstica, eu tenho observado nesses anos que eu tenho ficado mais próximo das mulheres, é que a gente fala para outras mulheres. E assim, deveria ser o contrário, entendeu? Porque ela que é a vítima, né? Então, esse papo que a gente está tendo, ele deveria ser direcionado aos homens. Então, assim, que eles que são os autores dessa violência. Então, eu faço um convite aqui, Couto, também para o homem, não só para as mulheres. Vá nos visitar, né? Vá conhecer a nossa delegacia e, assim, abra seu coração, né? Participe do debate, entendeu? Porque pode ter uma inversão de comportamento, né? Exatamente. Então, assim, isso do homem se sentir dono da mulher, isso não é normal, né? Então, é necessário que a gente traga o homem para o debate, traga o homem para conhecer que o que ele está fazendo não é o correto. Então, o homem precisa participar do debate, até porque ele pode ter uma filha, e ele tem mãe, ele tem irmãs. Então, ele, da mesma forma, ele não quer que essas pessoas sejam vítimas, né? Então, é isso, Couto. O recado que eu tenho para dar é esse. Tá certo, quero agradecer ao senhor por ter aceito o convite. Acho que é um tema muito relevante de ser discutido, de levar à sociedade, esclarecer, orientar, para que a mulher não seja vulnerável, que não seja objeto, né, de agressões, de violência no dia a dia. Nos dias de hoje, com tanta informação, não podemos aceitar mais esse tipo de comportamento dos homens. Arlena, muito obrigado por ter aceito o convite aqui. Acho que foi muito proveitoso e muito esclarecedor a sua presença. Foi sim, é um tema assim, muito importante, né, porque envolve famílias e passou tão rápido e a gente está à disposição aí para outros temas. A DEAN sempre está de portas abertas aí para toda a comunidade. E o nosso podcast 01, falando sobre aí os 17 anos da criação da Lei Maria da Penha. Dr. Iácio Yassine, delegado titular da DEAN de Formosa, e Arlena Muniz. Muito obrigado e até a próxima edição.